Precisamos levantar na nossa nação homens de coragem, homens de ousadia, homens que não se omitem, homens que não fogem do seu lugar de peso, porque o lugar do homem é um lugar de peso. O homem foi criado semelhante a Deus, ele é a semelhança direta de Deus. O homem tem características nele que só Deus possui essas características. Uma dessas características é gerar vida de seu próprio interior. O homem gera vida, a mulher desenvolve a vida. E o homem, claro, vai ser grato à mulher por ter sido gerado dentro de uma mulher. Mas ele foi criado dentro de um homem. Então, o poder de criar é um poder que só Deus, o Criador do universo, tem e que o homem tem. E o homem cria a vida e o homem cria elementos. Então, o homem tem essa direta ligação com Deus. E não agir diante do mal, diante das dificuldades, é covardia, é omissão, é negligência. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17, se eu não estou enganada. Então, o homem tem esse lugar de peso, porque o homem tem autoridade espiritual. O homem recebeu uma ordem de Deus, a ordem para dominar sobre todas as coisas. Essa ordem dá autoridade no mundo espiritual para um homem. Tão forte é essa ordem que o homem consegue vencer as piores feras que existem no universo, quer sejam essas feras visíveis ou invisíveis. Quando eu adquiri infecção hospitalar e aquela batalha toda sobre bactéria, eu fiquei surpresa de saber que os antídotos que são usados para matar as bactérias, e bactéria é uma coisa terrível, é invisível, é minúsculo, mas o que trabalha para matar a bactéria é a saliva da bactéria. E como que um ser humano consegue tirar elementos da saliva da bactéria? Imagina a quantidade se ela é invisível. Pela graça e o amor de Jesus, o homem tem um poder imensurável para fazer esse tipo de coisa, que é uma coisa impressionante, impressionantíssima. Ele cria todos os meios, todos os recursos, até que ele chega naquilo que ele precisa chegar. Então, o homem precisa se colocar neste lugar e não ter medo de assumir o seu espaço, assumir sua responsabilidade. Deixa eu dar um exemplo. Se várias mulheres lotarem a Avenida Paulista contra toda a corrupção que está acontecendo no nosso país e toda mentira e engano que foi feito na nossa nação, deram um golpe e estão acusando inocentes de ter dado golpe no lugar deles. Aí as mulheres vão e enchem a Avenida Paulista. Tá, encheram, lotaram, aquele monte de mulher. Agora, milhares e milhões de homens lotam a Avenida Paulista com postura de homem, com caráter de homem, com atitude de homem. Qual é a reação dos inimigos verdadeiros, dos mentirosos, dos farsantes, dos corruptos?
1 Reis 2, na parte B, Davi, quando estava morrendo, falou para Salomão. E é nesse texto que eu quero orar com você. Davi falou uma coisa bem simples para ele. Seja homem. Seja homem. Porte-se como homem. Você vai liderar. Você tem um poder gigantesco nas suas mãos. Se comporte como um homem, sabendo que tem autoridade e que onde ele chega, o embate se torna diferente. A energia espiritual de guerra, de luta, é diferente, porque ela é travada com alguém que tem força espiritual para expulsar demônios. Então, todos os seres espirituais malignos, toda malignidade, todo o mal, o homem, ser masculino, tem autoridade espiritual para expulsar, para tirar dali, para limpar espiritualmente aquele lugar. O homem é o guia espiritual do mundo. Ele tem esse poder espiritual. Então, a mesma palavra que Davi dá a Salomão, a gente joga hoje para os homens da nossa nação. É momento para homem intervir. Mulher ajuda, a gente vai junto. Mas a autoridade e o poder está na figura masculina. Seja homem, porte-se como homem. Tenha coragem para assumir o que é necessário naquele tempo. E a força, ela só é medida quando há exercício, quando você tem de usar a sua força, quando você tem de vencer um obstáculo, no meio da adversidade, no meio da tempestade. É aí que se vê os homens ou os covardes. Os que só vão servir para o quê? Para atrapalhar, porque quem não é por nós é contra nós. Essa é a palavra de Deus. Mas porte-se como homem pelo poder do nome de Jesus. E vamos orar. Deus de glória, nós precisamos de homens que entendam a importância e o poder de ser homem. Que eles assumam o lugar nesse tempo, que é um tempo de guerra. Nós estamos passando por um momento horrível na nossa nação. Um momento terrível, onde pessoas medonhas, malvadas, perversas, cruéis, cheias de todo sentimento medonho, nefasto, têm tomado conta e têm feito coisas monstruosas. Pessoas firmadas na mentira, homens firmados na mentira, homens totalmente transtornados, com a mente totalmente transtornada pela crueldade, pela malignidade, por todo tipo de sentimento de ódio, de vingança, sem um pingo de compaixão, misericórdia. Então nós colocamos nas tuas mãos, ó Deus, os homens bons da nossa nação, para que se posicionem, para que tenham coragem, que entendam o poder da sua própria presença, a simples presença, muitas vezes sem uma palavra, que eles entendam a força e o poder que está no homem de bem. Porque o mal só age nas escondidas, ele só age na escuridão, porque o mal, quando o homem de bem chega, ele não tem força contra o bem. O mal é fraco. Então que os homens de bem entendam
O porquê o mal age escondido? Por que que os perversos agem sempre às ocultas? Porque o bem tem uma força inigualável e eles não são páreo para a figura do homem. A figura masculina expulsa todo o erro, toda a malignidade, toda a sujeira. O homem de bem, o homem de Deus, tem poder contra as trevas. Tem poder neste mundo físico, mas muito mais no mundo espiritual. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor levante homens, que sejam homens de coragem, para agir no meio da tempestade e falar para a tempestade como Jesus falou, e essa tempestade ser dissipada, porque esse poder está nas mãos dos homens. O Senhor deu aos homens. Se eles não fizerem, nada será feito, porque a ordem é para eles. Que a graça e o amor de Jesus tome os nossos corações e que essa oração atinja a sua alma e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.